agradecer o convite para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e trazer um pouco da prática, né, do nosso serviço, aqui que foi pioneiro, né, no transplante de medula óssea para tratamento da doença falciforme. E claro que a gente tem muitos desafios, então vou pontuar alguns aqui e mostrar para vocês o que a gente pôde aprender e o que a gente ainda tem para aprender, o que a gente ainda pode buscar para cada vez mais melhorar o tratamento e buscar a cura, né, da doença falciforme para trazer aí benefícios para muitos pacientes. Bom, não tenho conflito de interesse. Vamos para o nosso roteiro de hoje. Então, vamos lembrar rapidamente sobre a fisiopatologia e quais são os tratamentos atuais oferecidos, né, para tratamento da doença falciforme. Vamos focar no transplante de medula óssea alogênico para o tratamento da doença e focar um pouquinho mais nos desafios aí nesse tratamento e trazer, por fim, alguns projetos de pesquisa que já foram realizados e os que estão sendo realizados no nosso serviço, em conjunto aí com o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Bom, relembrando um pouquinho da fisiopatologia, então a hemoglobinopatia é uma hemoglobinopatia, né, autossômica recessiva, causada por um efeito estrutural na síntese da hemoglobina, né, uma mutação pontual. Então, a gente pode pensar que seja uma fisiopatologia simples, mas, na verdade, a gente tem um envolvimento aí bem complexo, desde a polimerização da hemoglobina S, a falcização, né, da hemácia, que vai levar à vasoclusão. Nós também temos a hemólise. Essa hemólise vai levar a uma disfunção endotelial. Aqui, o endotélio ele é de extrema importância na fisiopatologia da doença. E tudo isso também vai levar a uma inflamação crônica para esse paciente. E o que acontece, né, com o paciente? Ele vai ter complicações em diversos órgãos e sistemas, e são complicações potencialmente graves, principalmente quando acomete o sistema nervoso central, como acidente vascular encefálico. E tudo isso aumenta muito a mortalidade dos indivíduos com a doença falciforme quando comparados à população geral. Esse trabalho, né, publicado recentemente, que teve a colaboração aqui do serviço com a doutora Ana Cristina, eles conseguiram mostrar, né, que os pacientes eles têm um aumento da mortalidade em idades muito mais precoces do que na população geral. Isso aqui gera um impacto enorme no paciente, para a família do paciente e para o sistema de saúde, porque esse paciente ele vai procurar muito mais o serviço, né, de saúde, ele vai precisar de atendimento, de internações, e o que nós buscamos aí é a cura para isso, diminuir a mortalidade, né, nesses indivíduos. E o que a gente tem de tratamento hoje para a doença falciforme? A gente tem a profilaxia contra infecções, a gente tem a hidroxiureia, que é uma droga que mudou o tratamento da doença, né, mudou a história natural da doença, então é uma droga muito eficaz para a prevenção de complicações. A gente tem as transfusões crônicas, que também entram aí no cenário de prevenção, principalmente do sistema nervoso central, as crises vasoclusivas. Hoje, a gente já tem drogas novas aprovadas pelo FDA, né, que muitas vezes a gente não tem o acesso até o momento, mas a gente tem visto aí um avanço, né, tanto no tratamento medicamentoso, quanto na terapia celular, que vai englobar aqui o transplante de medula óssea alogênico e a terapia gênica. Vocês já tiveram uma aula de terapia gênica, né? A gente não vai entrar nesse assunto. É algo que ainda não está disponível no Brasil, mas a gente espera que em breve a gente possa ter também essa opção como uma opção de tratamento, né, para esses pacientes. E o transplante de medula óssea, ele é já, né, realizado no Brasil, ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, ele tem bons resultados e eu acho que a gente precisa focar, né, nesse tratamento que é muito efetivo e que tem uma chance aí de melhorar muito a vida desses pacientes. Bom, o primeiro relato de transplante de medula óssea na doença falciforme foi em 1984. Eles descreveram um paciente que foi transplantado, fez um transplante alogênico, aparentado HLA idêntico, para tratamento de leucemia mieloide aguda. Mas esse paciente também tinha doença falciforme, e no segmento dele, que foi de 16 meses, nesse trabalho, ele não apresentou sinais nem da doença da leucemia, nem da doença falciforme. E esse foi o momento em que começou-se a pensar se o transplante não poderia ser feito, então, para tratamento da doença falciforme, né? E aí vieram vários estudos, né, em diversos países para demonstrar o benefício, mas também os riscos do procedimento.
Aqui, só lembrando o alogênico, né, esse termo ele é utilizado porque as células progenitoras ou células-tronco vêm de um indivíduo saudável, não são do próprio paciente. E qual que é o objetivo do transplante alogênico na doença falciforme? Então, o que a gente quer com esse tratamento, né? A gente quer substituir a medula óssea do paciente depois de um regime de condicionamento. Esse condicionamento ele é feito com quimioterapia, com ou sem radioterapia, isso vai depender do protocolo, por células funcionais, as células progenitoras hematopoéticas ou as células-tronco de um doador saudável. E esse doador, aqui nesse contexto, ele pode ou não ter traço falciforme, já que a gente está buscando aí irmãos, né, compatíveis, então pode ser que o irmão tenha o traço, e se for totalmente compatível, ele vai poder doar, não vai ter nenhum problema. E qual que é o objetivo, então? Prevenir complicações e disfunções orgânicas causadas pela doença. A gente chama atenção aqui que muitas complicações graves, sequelas, o transplante, a gente não espera que ele reverta essas complicações. O que a gente quer é que a gente não tenha novas complicações da doença. E, claro, se reverter as que já aconteceram, melhor ainda para o paciente. Como que é realizado o transplante de medula óssea alogênico? Isso aqui não é só para a doença falciforme. Isso é feito para qualquer transplante alogênico. Claro que vai ter alguma diferença no condicionamento, no tempo de imunossupressão. Então, primeiro, a gente faz uma avaliação do paciente, avalia as indicações, e aqui a gente tem um critério, né, para fazer o transplante por conta dos seus riscos. Então, as indicações principais são complicações que o paciente já teve da doença. Então, o paciente já teve um acidente vascular encefálico, tem osteonecrose, ele tem uma aloimunização, tudo isso é discutido, né, junto com a equipe transplantadora, com o médico do paciente, com o próprio paciente. Tá? Outra coisa, a gente avalia as contraindicações. Será que esse paciente pode receber um transplante de medula óssea? Ele consegue passar por um condicionamento com quimioterapia? Então, tudo isso é avaliado também nesse contexto. O paciente ele é internado, é feito esse regime de condicionamento, né, que varia de acordo com o protocolo, 5 dias, 7 dias. Ele recebe a medula óssea, as células-tronco ou células progenitoras, através de uma transfusão por um catéter. Essa fonte, né, ela pode vir de 3 fontes, essas células. Pode vir da medula óssea, a coleta no próprio osso, na bacia, que a gente faz a coleta em centro cirúrgico, com anestesia geral do doador, ou através do sangue periférico, através de um procedimento que a gente chama de aférese, onde a gente coleta as células-tronco e devolve o restante do sangue para o doador. Ou a gente pode usar células do cordão umbilical, criopreservadas. No momento do parto, essas células são coletadas, são criopreservadas, e a gente pode utilizar posteriormente. Na doença falciforme, a gente prefere, né, a indicação é o uso da medula óssea, por conta de diminuição de riscos de algumas complicações em relação às outras fontes, como sangue periférico. O paciente recebe, né, esse produto, e aí ele precisa aguardar a enxertia da medula. A gente precisa aguardar essa medula nova começar a funcionar, começar a ter a produção adequada. E isso leva 2 a 4 semanas. O paciente permanece internado nesse período. Se tudo correr bem, recebe alta depois da enxertia, permanece em regime de hospital-dia por mais ou menos 100 dias depois da infusão, e depois ele mantém um acompanhamento ambulatorial. Ele vai fazer uso de uma imunossupressão por mais ou menos 1 ano. Para quê? Para evitar complicações do transplante e para evitar a falha de enxertia, a perda desse enxerto. E o que a gente tem de resultado no mundo? E depois eu vou trazer um pouquinho aqui do nosso serviço. Então, esse trabalho, ele avaliou 1.000 pacientes de diversos países. A gente tem pacientes de vários países da Europa, Estados Unidos. O nosso centro aqui, ele também forneceu alguns dados dos nossos pacientes. Ele avaliou pacientes de diferentes idades, menos de 1 ano até 54 anos, mas a grande maioria eram menores de 16 anos. A sobrevida global em 5 anos foi muito boa, 92%. Sobrevida livre de evento aqui, óbito ou falha de enxertia, de 91%. O que chamou a atenção? 10% dos óbitos foram tardios, mais de 5 anos depois do transplante, e os pacientes mais jovens tiveram resultados melhores. Então, os pacientes que tinham 16 anos ou mais, eles tiveram uma redução da sobrevida quando comparados aos pacientes mais jovens. E, com isso, o que levou, né, a gente a decidir, então, seria melhor levar o paciente para o transplante em idades mais jovens, para a gente ter resultados melhores. Então, quanto antes transplantar, melhor.
E outro ponto que chama atenção nessa curva, que a gente tem uma curva de sobrevida e a gente tem as diferentes fontes. Em verde, a gente tem cordão umbilical, em vermelho, medula óssea e em azul, sangue periférico. O que a gente percebe é que o sangue periférico, né, mostrou aí resultados inferiores em relação à medula óssea e o cordão umbilical. Por isso, a gente tem a indicação aí como primeira escolha a medula óssea. E aqui no nosso serviço? Então, nós começamos aqui a fazer esse transplante de medula óssea para a doença falciforme em 2003, e a gente fez um levantamento até 2022. Nós tivemos 53 pacientes transplantados, metade adultos, metade crianças. A gente teve uma curva de sobrevida em 5 anos de 90% e uma sobrevida livre de evento de 82%. E a gente não encontrou diferença entre adultos e crianças em relação à sobrevida. Bom, e agora um pouquinho dos desafios que a gente encontrou, não só a gente, mas o mundo todo, quando começou-se a fazer os transplantes para a doença falciforme. Eu vou pontuar aqui apenas 3, mas são vários. Primeiro ponto que eu trago aqui são as complicações relacionadas ao transplante alogênico. Não só na doença falciforme, mas em qualquer transplante alogênico. Então, a gente tem complicações relacionadas à quimioterapia, como náusea, vômitos, mucosite, questão da fertilidade. Então, a gente usa altas doses de quimioterapia, o paciente pode evoluir com infertilidade. Neoplasias secundárias, pois a gente está usando, né, quimioterápicos, toxicidade orgânica. A gente também tem complicações relacionadas ao endotélio. Lembra da fisiopatologia, que o endotélio na doença falciforme ele tem um papel importante? Aqui no transplante também. A gente lesa endotélio quando a gente dá quimioterapia, imunossupressor, então a gente aumenta aí o risco de complicações. A falha de enxertia, então às vezes a gente infunde as células progenitoras, mas elas não enxertam, né? Então a gente tem a falha primária, quando elas não existe a enxertia, ou a secundária. O paciente enxertou a medula, mas por algum motivo ele perde essa medula posteriormente. E a doença do enxerto contra o hospedeiro. Essa é a principal complicação do transplante alogênico. Mais ou menos metade dos pacientes vão desenvolver essa doença. E ela pode ser leve, mas ela também pode ser muito grave e levar a um risco de mortalidade para esses pacientes. Por isso, a gente sempre fala com o paciente, com a família, que é uma balança. A gente precisa pesar o risco, né, da doença, o risco do transplante e o benefício que o transplante pode trazer para esse paciente. A gente não oferece um transplante de medula óssea com todos esses riscos para todos os pacientes. A gente tem que selecionar aqueles que realmente vão ter o benefício e não vão ter complicações muito graves. Mesmo assim, é difícil a gente prever. Então, a gente tem que lembrar disso quando a gente está indicando um transplante. A doença do enxerto contra o hospedeiro é uma agressão do corpo do paciente provocada pelos linfócitos do doador. Então, eles reconhecem, né, o tecido de diversos órgãos e sistemas como algo estranho e passam a promover uma reação, uma inflamação e um dano àquele órgão ou sistema. Os mais frequentes, a gente tem pele, a gente tem boca, trato gastrointestinal, e não, infelizmente, a gente não consegue aí saber quem vai ter ou não. O que a gente sabe é aqueles que são HLA idênticos, a gente tem uma menor chance de ter essa complicação. Aqueles que são só metade compatíveis, existe o transplante haploidêntico, que a gente vai falar mais para frente, aumenta esse risco. Bom, o segundo ponto que eu trago aqui é que muitos pacientes não vão ter um irmão HLA idêntico. Né? E o que a gente vai oferecer para esses pacientes? Né? A gente sabe que a herança genética a gente recebe do pai e da mãe. Então, a gente recebe metade do pai, metade da mãe. E eu posso receber a mesma metade que meu irmão recebeu. Ou não. Ou eu posso receber metades totalmente diferentes. Então, aqui, como exemplo, esse filho, ele é HLA idêntico com esse filho, com esse irmão. Esse aqui, ele é haploidêntico, ele é só metade compatível com esse irmão. E ele não é nem metade compatível com esse. Então, ele é HLA idêntico com esse, haploidêntico com esse, e ele não é compatível nem haploidêntico com esse. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. O que nós vamos fazer com esses pacientes? O que a gente pode oferecer? E uma das grandes pesquisas aí nesse cenário foi o uso do transplante haploidêntico. Então, utilizar doadores que são só metade compatíveis, para esses pacientes. E aí a gente pode usar pai, a gente pode usar mãe, a gente pode usar aquele irmão que é haploidêntico.
Esse grupo, né, do qual nós fazemos parte aqui, é um consórcio, né, de Vanderbilt, dos Estados Unidos. Tem médicos, né, grupos de todo o mundo, né, da Índia, Inglaterra, Estados Unidos. E o objetivo é melhorar a questão do transplante haploidêntico para a gente poder oferecer, né, um tratamento curativo para esses pacientes que não têm o irmão HLA idêntico. E os primeiros resultados, né, foram publicados aí no congresso, né, da americano de hematologia em 2020. E a gente conseguiu aí mostrar uma curva de sobrevida boa, não é igual a de um irmão HLA idêntico, mas aí acima de 80%, 85% de sobrevida. Né? Isso para pacientes que já têm complicações muito graves da doença. Se a gente lembrar da mortalidade, né, a gente tem que também levar em conta o risco, né, de óbito pela doença do paciente. E quais são os desafios no transplante haploidêntico? Principalmente a falha de enxertia, já que a gente só tem um doador que é só metade compatível, né? E muitos pacientes, eles têm anticorpo anti-HLA contra o HLA do doador. Eles recebem, muitas vezes, muitas transfusões, eles são aloimunizados, e isso dificulta muito essa modalidade de transplante, que aumenta o risco da falha de enxertia. O terceiro assunto que eu trago aqui, que está sendo muito falado hoje, né, é a hematopoese clonal no cenário da doença falciforme. Mas vamos falar um pouquinho o que é hematopoese clonal. Né? Hematopoese clonal é a expansão de células progenitoras hematopoéticas que apresentam uma mutação genética somática. Somática porque não estão nas células germinativas. E isso leva a uma vantagem proliferativa dessas células, desse clone, e tem muita relação aí com o desenvolvimento de neoplasias hematológicas, doença coronariana e mortalidade em geral. Isso no cenário geral, não na doença falciforme. Tá? E também essa hematopoese clonal tem muita relação com o envelhecimento. Então, com o passar dos anos, os indivíduos saudáveis podem desenvolver também hematopoese clonal. E na doença falciforme, né, o que a gente começou a perceber? Existem pacientes que são submetidos a transplante e que perderam o enxerto, voltaram a ter a doença e desenvolvem neoplasias hematológicas. Tem relatos de pacientes que fizeram terapia gênica e desenvolveram neoplasia hematológica depois. Então, começou-se a pensar o que pode estar relacionado com esses eventos. A doença falciforme, a gente lembra, né, da fisiopatologia que a gente tem hemólise. Então, a gente tem hemólise e tem um aumento na produção da eritropoese. Então, eles consideram isso um estresse eritropoético. Então, tem um aumento na produção e isso talvez possa levar aí um aumento na incidência de hematopoese clonal. O outro ponto da doença é a inflamação crônica. Então, mediadores inflamatórios também pode ter um papel aí nas células progenitoras, podendo aumentar esse risco. E aqui nós temos um esquema, né, pensando aí nos tratamentos. Então, o paciente com doença falciforme, né, na célula progenitora, ele pode ter ação aí da idade, o envelhecimento, comorbidades, que pode desencadear o aparecimento de hematopoese clonal. Mas isso não significa que ele vai ter nenhuma doença hematológica. Mas alguns pontos aí relacionados à falha de enxertia, do transplante, a terapia gênica, uso de quimioterapia, inflamação dos procedimentos, isso pode talvez ter um impacto aí nesse clone, e isso pode levar ao desenvolvimento de alguma neoplasia hematológica. Mas isso tudo ainda está sendo muito estudado. Né? A gente ainda precisa avançar muito nessa área para conseguir entender um pouco da hematopoese clonal nesse cenário. Bom, e como é que a gente faz para superar os desafios? Né? Então, tudo isso são desafios que a gente foi encontrando ao longo do tempo, e a gente precisa aí de pesquisa, de ensino, de extensão, para a gente poder melhorar esse tratamento. E agora, então, vou trazer um pouquinho dos projetos de pesquisa aqui que nós fizemos e estamos fazendo aqui no momento no serviço. A gente tem um trabalho publicado já em relação à avaliação do sistema nervoso central, pré e pós-transplante. Então, a gente mostrou que os pacientes, através dessa técnica que vê a difusividade da água na substância branca, através de ressonância, mesmo eles não tendo um acidente vascular encefálico, mesmo eles não tendo comprometimento visível na ressonância, por essa técnica, a gente consegue detectar que eles têm, sim, um dano quando comparado à população geral, que seria essa avaliação aqui, pré-transplante, com controles saudáveis. Depois do transplante, isso melhora. Então, os pacientes apresentam aí melhora nos parâmetros dessa avaliação, e aí não teve diferença pós-transplante com os indivíduos saudáveis, mostrando que realmente o transplante ele
tem sim um potencial de reverter os danos aí no sistema nervoso central também. Então, não só prevenir, mas ele pode trazer um benefício aí na reversão de dano, de injúria na substância branca. Nós também estudamos aqui com a Luciana Jarduli, com a Júlia Azevedo, a questão da recuperação imune do paciente, né, pós-transplante. Então, por volta de 1 ano, ele já tem uma recuperação imunológica, porque a gente faz uma quimioterapia, a gente faz aí uma mieloablação. Porém, o paciente, muitas vezes, né, eles podem persistir com marcadores inflamatórios depois do transplante, já que o transplante também ele causa uma inflamação sistêmica. Outra questão que eu falei da aloimunização, né? Então, muitos pacientes vêm para o transplante já aloimunizados, e a gente conseguiu demonstrar nesse trabalho que os pacientes que são aloimunizados, né, contra antígenos, né, dos eritrócitos, eles têm um impacto aí na mortalidade. Então, aqueles pacientes aloimunizados, eles tiveram resultados piores do transplante em relação aos não aloimunizados. Esse foi meu projeto de doutorado, que a gente avaliou marcadores séricos relacionados à ativação e disfunção endotelial. Então, a gente conseguiu mostrar que antes do transplante, alguns marcadores eles eram bem aumentados, e isso reduziu 2 anos depois do transplante. Então, a gente conseguiu aí demonstrar que não só clinicamente o transplante melhora, mas também a gente comprovou com os marcadores, né, relacionados à doença. E agora a gente continua aí fazendo avaliação neurológica com essa técnica de DTI, que vê a difusividade da água. E agora a gente já partiu para um outro cenário. A gente quer comparar os pacientes transplantados, o que acontece antes e depois, e aqueles pacientes que não foram transplantados, que estão em regime de transfusão crônica, que estão usando hidreia, o que acontece também no sistema nervoso central desses pacientes. E, por fim, em relação à hematopoese clonal, é um novo projeto aí que a gente está iniciando. A gente vai avaliar a hematopoese clonal nos pacientes antes do transplante e após o transplante, entre 1 e 5 anos após. E aí a gente quer responder algumas perguntas, né? Será que os pacientes com doença falciforme, eles têm um aumento na incidência de hematopoese clonal em relação à população saudável? E se eles têm, o que acontece depois do transplante? Será que esse clone aumenta? Será que esse clone desaparece? Ou será que ele não tem antes e com o transplante predispõe ao aparecimento da hematopoese clonal? Então, tudo isso a gente vai conseguir aí avaliar nesse projeto, que foi aprovado pelo CNPq recentemente. Finalizando, trago aqui só algumas obras, né, de um artista plástico do Havaí, que faleceu da doença falciforme, e ele conseguiu, por muitos anos, mostrar nas suas obras, né, a dor, o sofrimento que esses pacientes têm durante toda a vida. E também trago aqui um livro, né, de um paciente transplantado, que conta a sua trajetória antes do transplante, durante e após. E é isso que a gente busca, né, na esperança de trazer a cura, uma melhor qualidade de vida para todos esses pacientes. Queria agradecer o convite e agradecer a toda a equipe do transplante, que faz parte, né, todos esses projetos, aos pacientes. Obrigada.